negociar renovação de contrato com o Gabigol nesse momento é falta de responsabilidade com o dinheiro do Flamengo, porque ninguém sabe o que esperar dele. Vamos falar de Gabigol, o Gabriel Barbosa. Primeiro, vou falar da renovação, pela ordem das perguntas aí do Marcão, né? Cara, o tempo corre contra o Gabigol. O tempo não corre a favor dele. O Gabigol tem pouco tempo para provar que é um jogador digno de ter o seu contrato renovado. Eu não estou desfazendo do Gabigol, obviamente não, mas a renovação do Gabigol é uma renovação cara. Saíram várias notícias na imprensa ao longo do ano passado que o Gabriel queria um alto valor em relação, né, algo que foi chamado até de recompra, né, que o Flamengo teria que fazer um grande aporte financeiro, além de um grande aumento salarial. E para essa pedida, aliás, eu vou mais longe, para o que o Gabigol ganha hoje, ele deveria estar apresentando muito mais futebol. Então, o tempo é inimigo da renovação do Gabigol. O tempo é inimigo do Gabigol nesse momento. Ele tem pouco tempo, ele tem um campeonato carioca e um começo de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, para provar que merece essa renovação. Pior, sendo reserva. Porque se pelo menos ele estivesse jogando todos os jogos, faria sentido. A gente fala, não, vamos observar e tal, porque realmente, nesse momento, não estou dizendo que é injusto, mas o Gabigol está na podre. Ele entra no final dos jogos, ele não tem tanta sequência, ele não consegue se entrosar tanto, porque ele, quando joga muito, joga 20 minutos. Então, a verdade é que a situação para a gente falar de renovação do Gabigol, o que nós temos? Nós temos um ano de 2023 que é trágico, futebolisticamente falando, para o Gabigol, e um ano de 2024 que ele começa como reserva e entra e não consegue apresentar tanta coisa. Então, falar de renovação do Gabigol nesse momento seria até temerário. Eu acho que seria má gestão do dinheiro do Flamengo. Eu sei que é um grande jogador, eu sei que é um jogador histórico, mas todo clube precisa pensar no seguinte: custo-benefício. Todo jogador tem o seu custo-benefício. O Gabigol não é o jogador barato. O Gabigol é possivelmente o jogador mais caro do elenco, se não o jogador mais caro. Eu usei uma expressão em relação ao Bruno Henrique e eu vou utilizar a mesma expressão em relação ao Gabigol. Acho que o Flamengo tem que ter cuidado para não ter coadjuvantes caros. Você pode ter bons coadjuvantes, mas o jogador mais caro do seu time não pode, eu penso, pelo menos dentro de um planejamento, durante o ano a posição vai ser disputada, mas quando você vislumbra que o jogador mais caro do seu time será um assíduo frequentador do banco de reservas, você tem que pensar se o dinheiro está sendo bem investido, ou se ele não poderia ser investido num outro jogador que chegaria para ser titular ou que teria mais chance de ser titular. Eu acho que a situação do Gabigol é muito incômoda também por isso. Não é só a falta de futebol está escancarada para todo mundo. É o preço desse jogador, esse jogador é caro, e o Flamengo precisaria fazer um grande investimento financeiro. Possivelmente, o jogador não deseja um contrato curto, então o Flamengo, é só vocês verem, o Bruno Henrique é um jogador bem mais velho que o Gabigol, e conseguiu um contrato de 3 anos. O Gabigol é um jogador jovem, de 27 anos. Jogadores de 27 anos que estão bem, a gente fala aí numa renovação de 4 até 5 anos. Um jogador de 27 está no auge físico. Não é o caso do Gabigol, mas quando você fala normalmente jogador de 27 anos, a gente está falando de um jogador que está na plenitude da forma, um jogador jovem, um jogador já formado, mas muito jovem ainda. Não é o caso do Gabigol também. Então, assim, que sinuca de bico. E o Flamengo tem que ficar muito atento, porque idolatria é muito importante, representatividade, carisma do jogador é importante, mas no número 1, você renova porque o jogador te entrega em campo o quanto ele recebe. Hoje, o Gabigol não entrega o que ele recebe. Então, falar em renovação agora, para mim, não faz o menor sentido. O Flamengo ainda tem um ano pela frente.
Até porque nada me garante que o Gabigol vai assinar um pré-contrato no meio do ano. Pode ser que ele espere. Vocês querem ver um exemplo? O Bruno Henrique assinou o contrato no meio do ano, tudo bem, era um jogador que vinha de lesão. Mas o Bruno Henrique não assinou o contrato no meio do ano. A gente com medo, e agora, o que vai fazer? Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato e tal. O Flamengo esperou, e quando achou que deveria renovar com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique fez suas exigências, como todo jogador tem direito de fazer, e o Flamengo foi lá e assinou o contrato. Para mim, às vezes, é melhor, como dizem, é melhor estar seguro do que se arrepender, né? O Flamengo precisa observar o Gabigol para não se arrepender de fixar um contrato longo, caro, com um jogador que não dá retorno. O recorte recente do Gabigol, ele é muito problemático. Porque quando você fala em renovação de jogador, é lógico que a gente precisa entender o histórico. Mas, além do histórico, você precisa ter também uma noção de momento. Porque quem pode me garantir que Gabigol hoje não é um jogador decadente? Que o ano de 23 dele será parecido com o ano de 2024? A cada ano que passa, fica mais difícil a gente imaginar que o Gabigol, por exemplo, o Gabigol faz um ano ruim em 24, emplaca 2 temporadas jogando mal. O que a gente vai esperar para 2025? O Gabigol de 2019, de 2020? Claro que não. A gente vai esperar o Gabigol que a gente está vendo jogar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Sim. Renovação se dá por histórico conjugado com o momento. Se o jogador aparenta estar em declínio, isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos tentar comentar essa notícia, uma possível venda do Gabigol. Para a gente falar em venda do Gabigol, a gente estaria falando de um final de janela de começo de ano, o que para mim não faz tanto sentido, ou uma janela de meio de ano. Eu acho que é possível vender. Eu acho que ele tem mercado. Só que a gente tem que entender o seguinte, jamais esperem valores condizentes com uma grande negociação. O que eu acho que seria essa possível venda do Gabigol? A galera vai lembrar disso que eu estou falando. O Flamengo acertou um pré-contrato com o Rossi. O Flamengo contrata o Rossi em dezembro do ano passado. Mas ele ainda tinha mais 6 meses de contrato com o Boca Juniors. E ele só chegaria no Flamengo no meio do ano. O que o Flamengo tentou junto ao Boca Juniors? Tentou indenizar o clube por esses 6 meses que ele não jogaria lá, para que o jogador assinasse o pré-contrato e imediatamente fosse contratado. Obviamente, o valor não passava nem perto do que seria uma contratação de um jogador que tem mais 2 anos de contrato. Isso aí não faz sentido. Mas, no meio do ano, eu acho que tem mercado e tem muito, fora do Brasil e dentro do Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês, galera. O Flamengo tentou negociar o De La Cruz no meio do ano passado, no meio da temporada de 23. Vocês não queriam que esse cara tivesse chegado 6 meses antes? Talvez jogado a final da Copa do Brasil? Talvez tivesse ajudado no final do Campeonato Brasileiro? Então, 6 meses de um bom jogador no seu clube te ajuda muito. E assim, o Gabigol, por mais que não esteja bem, é óbvio que o Gabigol tem mercado, galera. Vocês acham que não tem um monte de clube na Série A, fora do Brasil também, interessados no Gabigol? Não sei se todo mundo quer pagar a expectativa salarial do Gabigol. Isso é diferente. Mas que tem interesse, que ele tem vaga em vários e vários times, eu tenho certeza que ele tem. Mas aí eu já vou falar de feeling, tá, Marcão? O meu feeling. O Flamengo vai dar esse ano pro Gabigol. Titular, reserva, não importa. O Flamengo vai observar o Gabigol esse ano. Se no meio do ano ele assinar um pré-contrato, aí é a liberdade dele. Ele tem direito de assinar um pré-contrato. Caso ele não renove com o Flamengo, obviamente. Ele tem direito. Mas eu acho que o Flamengo vai observar o ano de 2024 do Gabigol, e se o ano de 2024 do Gabigol indicar que ele tem vontade e ele tem capacidade de voltar a ser um grande jogador, aí o Flamengo vai sentar
e vai negociar com o Gabigol e com os empresários dele, que é como tem que ser feito. Negociar renovação de contrato com o Gabigol nesse momento é falta de responsabilidade com o dinheiro do Flamengo, porque ninguém sabe o que esperar dele. Primeiro a gente vê ele jogar, depois a gente renova. Eu vou falar a mesma coisa que ele falou em relação ao Bruno Henrique, só que no caso do Bruno Henrique era literalmente, primeiro ele joga, porque ele vinha de contusão. No caso do Gabigol, em sentido figurado, primeiro ele joga, isso é, primeiro ele entra e justifica o alto salário que ele recebe. Depois a gente negocia. E para isso, eu acho que a gente vai ter que observar o ano de 2024 e não basta observar um carioca, até porque ele não joga. Então, muita paciência, muita calma e que o Gabigol consiga, dentro de campo, provar que ele ainda é o Gabigol. E aí, com o maior prazer, o Flamengo vai abrir os cofres. Um palpite, tá? Espero muito estar errado. Eu acho que isso vai acontecer? Negativo. Eu não acho que a gente vai ver o Gabigol de novo. Não acho. Talvez em outra situação, no Flamengo, eu já não espero mais. Acho que ele vai ser uma boa lembrança que a gente vai ter de um grande ídolo, de jogador histórico importantíssimo, mas que o ciclo vai chegando ao fim